Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos que estamos assistindo. Hoje, o Na Bíblia podcast diferente, com um debate, aquele debate clássico, né? Será que o cristão ele pode perder a salvação? Claro que vamos ter de um lado o pessoal calvinista e do outro lado o pessoal arminiano. E hoje, como vocês podem ter visto no banner, estamos com um pessoal incrível. Se vocês pudessem ver essa mesa, a gente tem teologia sistemática, Bíblia de estudo, tablet, notebook. Eu queria ver se tem chat GPT. Será que tem chat GPT? Eu acredito que não. Não, mas tem Bíblia. Eu espero que não. Então vamos começar apresentando aqui o nosso querido pastor Walter Regiano, que está aqui conosco. E eu queria que o pastor explicasse para nós a sua querida camisa aí, maravilhosa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Ao vivo, e aqueles que vão nos acompanhar depois também, né? Então, para esses que vão nos acompanhar depois, é bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria para mim estar aqui nesta noite para nós debatermos esse assunto tão eletrizante, de tantas controvérsias. E da minha camiseta aqui, isso daqui é uma homenagem para os passapanistas. Passapanista. Vai dar corte isso, Walter, pastor. Não, mas é o seguinte, não sei se todo mundo já sabe, né? Passapanista é aquele cara que fala que ele é reformado, que ele fala que ele é calvinista, mas ele fica passando pano para arminiano, para vender curso, vender pacote turístico e pregar em igreja arminiana e ganhar uma graninha, pregar em conferência genérica para ganhar uma graninha, para encher seus cursos de teologia lá, daí daquela passada de pano. E a maior passada de pano, quando eles vêm fazer assim uma... lá de trás, né, eles querem pegar alguma coisa histórica, eles falam da amizade entre Whitefield e Wesley. Daí eles ficam passando pano para Wesley, né? Essa aqui, a camiseta aqui é passando pano para Wesley. E eles inventam historinha, tudo mentira. Então eles falam, por exemplo, assim, que Wesley falou que não viria, que Whitefield falou que não viria Wesley no céu porque ele estaria tão perto de Cristo, e ele estaria tão longe que ele não viria. Essa historinha não existe, essa historinha é inventada aí pelo o Chaves, que ouviu da Chiquinha, a Chiquinha ouviu do Kiko e o Kiko ouviu do professor Girafales. Entendi. O Whitefield nunca falou que tinha homem mais não conhecia homem mais santo do que Wesley, nunca falou isso. E outra coisa, Wesley não pregou no funeral de Whitefield. Tudo isso é mentira, tudo isso aí é historinha. Então, para vocês, essa camiseta aqui, em homenagem a vocês, os maiores passapanistas do Brasil, se vocês quiserem, eu mando de graça essa camiseta para vocês. Para completar o time do pastor Walter Regiano, que já começou com essa polêmica, o meu digníssimo e ilustríssimo marido, pastor Israel Júnior. Graças a paz a todos. Hoje eu estou aqui como debatedor. Prazer estar aqui com o reverendo Walter, com os irmãos que vão ser apresentados daqui a pouco. E é isso, amor. Vamos debater aqui. Eu costumo falar que eu uso o termo calvinista porque é um termo conhecido, mas eu acho que nem Calvino gostaria desse termo, né? Eu sou biblista, sou monergista, eu defendo o que a Bíblia defende e eu defendo que o cristão genuíno ele não pode perder a salvação, até mesmo porque não foi ele que ganhou. Ele não obteve a salvação, né? Não é mérito. Né? Tudo é graça. Então, é muito difícil você defender a graça de Deus, a soberania de Deus e defender que a obra de Deus, aquela obra que ele começa e ele mesmo conclui, 99% é Deus que faz, mas 1% é o homem a sua escolha. Então, eu não vou defender o que Calvino defendeu, o que Agostinho defendeu, eu vou defender o que a Bíblia defende. O que eu defendo hoje não é por conta de Calvino. Eu sou humilde em dizer que eu estudei muito pouco Calvino, mas estudei mais a Bíblia do que o próprio Calvino. Então, o que eu defendo hoje é baseado na Bíblia. O cristão não pode perder a salvação, até mesmo porque ele não ganha a salvação. Bom, Israel já foi dando os spoilers, né, aqui do nosso querido debate. Ele, o pastor Walter Regiano, já começou daquele jeito. Para quem não acompanhou os stories, gente, vocês vão entender. Aqui do meu lado está comigo o pastor Daniel Godoy, que está do lado dos
arminianos, podemos dizer assim? Fique à vontade, Daniel. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Todos que estão nos assistindo nesse momento, como o Walter falou, aqueles que nos assistirão depois, né? Talvez você não vai conseguir acompanhar ao vivo, mas nós estamos aqui do lado mais arminiano, né? Estamos aqui 3-2, né? Não. Não, né? Não me coloque. Eu estou aqui como mediador. Estamos aqui para defender, na verdade, esse debate de calvinismo e arminianismo, o Israel falou muito bem, nós vamos defender aqui a teologia bíblica, né? Muitos vão falar que é a teologia arminiana, outros vão falar que é a teologia calvinista, mas nós vamos basear este debate nos versículos da Bíblia, né? Vamos pautar aqui questões históricas, questões semânticas também, que nós vamos se utilizar de alguns textos na sua parte, dentro do seu contexto, para mostrar que a perda da salvação, ela é uma doutrina bíblica, até porque os pais da igreja, nos 4 primeiros séculos antes de Agostinho, defendiam a perda de salvação. E aí, contra fatos, irmãos, não vai ter argumentos, né? Então, nós vamos apresentar aqui, Agostinho vem com essa visão de uma vez salvo, salvo para sempre, 400 anos depois da morte de Cristo. A gente vai listar aqui alguns pais da igreja que defendiam, sim, a perda de salvação. Eu sei que meus irmãos em Cristo não vão concordar, mas eu acredito que você vai sair desse debate mais arminiano do que nunca. Bom, aqui ao lado, para completar o time dos arminianos, para deixar bem claro aqui que eu só estou como mediadora, nosso querido pastor Fábio Viana também, que veio aqui ao lado do pastor Daniel. E vocês viram agora que abriu a câmera o tanto de coisa que tem em cima dessa mesa, né? É para estudar mesmo. Tá então, pesado, assim, se vocês tiverem dúvida, manda aí as perguntas no chat, porque hoje a gente tem especialista aqui para poder nos responder. Boa noite, pastor. Boa noite, graças e paz a todos. Quero agradecer aqui essa oportunidade. E vamos aqui debater dentro da Bíblia, defender a Bíblia em si. O cristão pode perder a salvação? Do meu ponto de vista, sim, pode. Primeiro por conta do livre-arbítrio que Deus dá ao homem de escolha. O homem escolhe se ele quer aceitá-lo ou não. Quero agradecer aqui Israel, pastor Walter, a todos que estão aqui aí nos assistindo. Pessoal, agora vocês viram essa aqui, vamos começar então o debate. Eu vou deixar 2 minutos pro pessoal aqui dos lados dos calvinistas, mas falaram que eles são biblistas, né? Como Será? todo mundo sempre diz, né? Sendo a Bíblia, né? Pra falar, o cristão pode perder a salvação? E na opinião de vocês, ou na opinião da Bíblia, né? Como vocês dizem, o cristão pode? 3 minutos? 3 minutos pra vocês aí explanarem. Pode começar, reverendo, vai lá. Quer começar comigo? Obviamente que não. Obviamente que não. Porque é o seguinte, nós precisamos partir dos atributos de Deus. Então, quando nós falamos a respeito de qualquer ação de Deus, nós precisamos antes lembrar dos atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é que ele é todo-poderoso. Ele é onipotente. Então, esse todo-poderoso é um dos atributos principais, né? Se é que nós podemos fazer assim, mas ele é onipotente. Os 3 atributos mais conhecidos de Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, se ele é onipotente, logicamente que ele tem poder de salvar a todo aquele que ele desejar. Agora, é interessante, porque é o seguinte, o que é salvação? Salvação é um processo que inicia antes da eternidade, antes da criação do homem, e vai terminar na glorificação. É um conjunto, um bloco. Tem várias etapas, mas é um bloco. Então, se um bloco desse é quebrado, não existe salvação. Impossível, porque deixa de ser. É igual uma pessoa fala assim, eu cumpro os mandamentos. Todos? Ah, não, de vez em quando eu conto... Pronto, eu conto uma mentirinha de vez em quando. Pronto, você já não cumpre. Porque é a lei de Deus. A lei de Deus. Então ele fala assim, se alguém quebrar uma das leis de Deus, ela quebrou todas. E o processo de salvação é a mesma coisa. Ele começa lá, antes da fundação do mundo, com o propósito de Deus, com a eleição, com a predestinação, depois com a morte de Cristo e a sua ressurreição, depois vem
a chamada do crente e a sua perseverança. Então, se não tivesse qualquer uma dessas etapas, não seria salvação. E daí, eu gostaria só de citar um texto, não há necessidade de usar todo o tempo. Paulo fala em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, como eu estou em Cristo Jesus, eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu durmo firmado nessa esperança de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como eu estou em Cristo Jesus, eu serei glorificado no último dia, por causa de Cristo. Muito bem. Pastor Israel Júnior. Bom, rapidamente, eu concordo com tudo que o reverendo Walter falou. E só citar aqui o próprio Armínio, porque é muito interessante que a maioria hoje das pessoas, o brasileiro em comum, diz defender o livre-arbítrio, mas a gente vai ter que tratar o que é livre-arbítrio. Porque a maioria das pessoas que fala que é arminiana, na verdade, está defendendo o que Pelágio defendeu e até o que outras religiões defendem como livre-arbítrio. Bom, primeiro, vou citar a obra de Armínio, volume 1, página 254. Olha o que Armínio diz. Com relação à perseverança dos crentes, eu nunca ensinei que um verdadeiro crente pode perder total e finalmente a fé e perecer. Ainda que não nego que isso possa ser ensinado e que exista essa possibilidade, em certos textos das Escrituras, precisam ser mais bem examinados. Então aqui Armínio está em cima do muro. É uma doutrina que ele mesmo não fundamentou. Um ano depois, os remonstrantes, que são os discípulos de Armínio, né, e eu falo isso com propriedade porque eu sou formado em um seminário arminiano e em outro seminário Wesley arminiano. Então eu conheço um pouquinho de Armínio Wesley. Após a morte de Armínio, seus seguidores publicaram o famoso documento A Remonstrância de 1610, onde aparecem os 5 artigos que dão origem ao arminianismo clássico. O 5º artigo diz assim: quanto à perseverança dos santos, essa questão necessita de maior investigação. Só um parênteses aí, essa história de arminianismo clássico, isso aí negócio pentecostal clássico, arminiano clássico, isso é só para querer dar uma roupagem assim mais ortodoxa, mas isso aí não existe. E aí, maior investigação nas escrituras. Então, os próprios demonstrantes estão falando que precisa de uma maior investigação nas escrituras. Mas parece possível que aqueles que verdadeiramente foram feitos participantes de Cristo no Espírito Santo possam, por negligência, abandonar o princípio da vida em Cristo Jesus e cair novamente no pecado e na perdição. Então eu encerro minha frase falando: o próprio Armínio e os remonstrantes não tinham uma doutrina bem fundamentada, eles tinham muitas dúvidas, e eu quero deixar um texto e já passar a vez. Jesus, ele fala assim para a mulher samaritana, aqui em João capítulo 4, a partir do versículo 7. Ele fala assim: quem beber da minha água nunca mais terá sede. É uma pergunta que o Daniel tem pesadelo, porque até hoje eu não consigo me responder. Então, primeiro, o que é a água que Jesus está oferecendo? Segundo, se é a salvação, se esse rio que flui do trono de Deus, de águas vivas, se é a salvação, quem tá certo? Vocês que defendem que é possível voltar a ter sede, ou Jesus que garante que quem bebe da água nunca mais tem sede? Bom, e eu venho aqui falar pro Daniel. Daniel, você tá tendo pesadelo com essa frase aí? Quem beber da água nunca mais tem sede? Bom, o Israel ficou com essa peixe aí, né? Mas a gente vai desmitificar essa passagem aqui. E a gente vai utilizar o próprio Evangelho de João para poder responder. Eu ia responder depois, eu ia vir com o argumento histórico, mas como o Israel ele quer muito que eu responda essa pergunta... Ele ficou ansioso. Eu falei dos arminianos, de Armínio e dos remonstrantes. Eu vim com o argumento histórico eu vou voltar lá, vamos lá. João, é por isso que a gente tem que ver que é o seguinte, a base da interpretação bíblica, o Fábio, pastor Fábio Viana, é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então, dentro do Evangelho de João, apenas 2 capítulos depois, se você abrir lá em João, se vocês quiserem abrir, pode abrir, abra na sua casa. Em João, capítulo de número 6, eu ia ler o 35, mas vamos ler do 31 para a gente entender o contexto. Eu não quero fugir aqui do contexto da passagem, vamos lá. O versículo 31 vai dizer: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. 2 pontos. Deu-lhes a comer o pão do céu. E disse depois... Jesus,
Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Aí dentro do corpo joanino, dentro do mesmo evangelho, a mesma visão, os irmãos sabem que a visão joanina ela é diferente da visão dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Ele vai dizer o seguinte, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Apenas o versículo vai responder por si só. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ficou clara a resposta, eu acho, né? Vamos lá. E quem crê em mim nunca terá sede. A palavra grega, lá em João capítulo 4, se nós pegarmos todo o contexto de João capítulo 4, a Bíblia vai dizer o quê? Que a mulher foi no poço tirar água, certo? Depois os discípulos saem para procurar algo para comer. Jesus chega e começa a dialogar com aquela mulher. A mesma palavra grega que é utilizada para o uso da água do poço é a mesma palavra utilizada por Jesus quando ele vai dizer o seguinte, e a água que eu lhe der, você nunca terá sede. A água ali, Israel, ela é literal. Não, eu só vou terminar. A água ali é literal. Aí eu te deixo uma pergunta. Se o versículo de número 35, o capítulo 6, vai dizer o seguinte, aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, para que não haja essa sede, é necessário crer nele. Que nem João 3,16, certo? Vamos lá. Para concluir. A mulher samaritana, você vai dizer o seguinte, que ela não teve mais sede porque ela bebeu justamente da água da vida, certo? Então você concorda? Não, eu vou terminar para você passar. Então, quando aquela mulher toma aquela água, lá em João capítulo de número 4, ela nunca mais voltou a ter sede? Ou ela bebeu da fonte da água da vida uma vez e nunca mais bebeu? Como que funciona essa questão? É o que Jesus falou. Quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Eu te pergunto. Tá. Você entende que aquela mulher bebeu? Ela bebeu, mas ela bebeu só aquela vez? É possível ela voltar a ter sede? Quando você vai pra igreja ouvir a palavra... Peraí, eu tô falando... Não, aí você falou de interpretação de texto. Então, é isso que eu tô falando. Olha o contraponto. Jesus tá falando assim, quem beber da água do poço de Jacó, certo, vai voltar a ter sede. Certo. Quem beber da minha... nunca mais terá sede. Tem que continuar bebendo igual do poço de Jacó, mas se a água é diferente? Mas a mulher samaritana, ela voltou a beber a água? Ela só bebeu uma vez e acabou, foi pra sua casa? É óbvio! E fica a água do poço de Jacó tinha que beber quantas vezes? Então tá bom, vamos lá. Daniel me responde. Agora, não, pera, mas que aí, faltou a apresentação do pastor, não, gente. Não, eu vou terminar isso aqui, peraí. Não, é que assim, você tá falando assim. Eu já vou entrar no debate. Tem a água do poço de Jacó, certo? É literal. Aquela água do poço de Jacó, Jesus tá falando, a minha água é diferente dessa, porque a do poço de Jacó, você tem que beber toda vez pra saciar da sede. Certo. A minha é diferente. Tá. Bebeu uma vez, acabou a sede. É o que o texto diz. Tá. Ou você fica com Jesus, ou você fica com Armínio, irmão. Não tem como. Ó, eu citei Armínio aqui, quem citou Armínio foi ele. Eu tô citando a Bíblia. É o contexto aqui, existe o contexto imediato, que é dentro do capítulo, e existe o contexto remoto. Eu tô citando a Bíblia. Daniel, a Bíblia... que loucura você tá fazendo? Teologia joanina é diferente da... É o mesmo espírito, é inspirado. Então, esse negócio de teologia joanina. Então, como que você me responde? E aquele que crê em mim nunca terá sede. O que você fica? Você tem poder suficiente pra crer por você mesmo ou foi o Espírito Santo que Eu creio através da graça preveniente. Eu creio através da graça preveniente. Me mostra um versículo falando desse termo, graça preveniente. Me mostra um versículo da dupla predestinação. Tem no Concílio aí vai a palavra predestinação tá na Bíblia, eleição tá na Bíblia e graça preveniente. Graça preveniente tem no Concílio de Trento. Peraí. Qual arminiano que nega a predestinação? Mas a predestinação na visão calvinista é uma coisa, a predestinação na visão arminiana é outra. Boa noite a todos. Ninguém tá negando a predestinação. Calvinistas daqui a pouco respondem, respirem. Eu tô calmo, hein? Respirem. Vocês são testemunha que eu tô calmo, certo? Respira. Agora. Eu deveria ter vindo com o sininho pra balançar aqui, entendeu? E estaria aqui segurando os microfones. Porque mesmo se eu pedir pra desligar o microfone, vamos continuar falando. Glória. Pastor Fábio Viana, se apresente, por favor. Por que o crente não pode perder sua salvação? Olha, vamos lá. E outra coisa, o senhor percebeu aqui que se o senhor não for pra cima, entendeu? Porque aqui já vem de outros debates. Então, eles já estão na pegada. Eu, como sou o primeiro, então eu tô aqui já até... assim, ressabiado, mas vamos lá. Eu acredito que sim, o cristão pode perder a salvação. Vamos lá, eu vou citar aqui a apostila da FATESB, Faculdade de Educação Teológica, Fonte de Belém. Vamos lá, o cristianismo não está ligado ao fatalismo, é baseado no Deus soberano que
que deu a todos os homens o livre arbítrio. Vamos lá. O que eu creio? Deus dá ao homem o poder de escolher se ele quer ou não ser salvo. E isso já foi desde o princípio lá com Adão e Eva, quando Deus põe eles no jardim e diz a eles, dessa árvore não comereis. Mas o homem deliberadamente escolhe por si só cair em pecado e ser expulso. E Deus ali já dá uma sentença, dá a sentença para eles, mas também diz que da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Jesus teria que morrer na cruz para presentear o homem com a salvação. Mas isso ele dá ao homem o poder de escolha, se ele quer ou não ser salvo. Entendi. Agora eu vou fazer a pergunta para os calvinistas. Que ficou Queria aqui terminar aquela gravada. live. Inclusive tem pessoas aqui perguntando quantas vezes é preciso crer, então? Aqui, provavelmente, essa pessoa deve ser calvinista, porque o arroba dela é Batman Calvinista. Então deve ser. Deve ser. Deve ser calvinista. Bom, mas, primeiro assim, eu queria fazer algumas observações. Primeiro que já apareceu aqui doutrina católica romana, dá com pau, né? Graça preveniente, perda de salvação e teve outra livre-arbítrio. coisa, ele falou de dupla predestinação. E Que livre-arbítrio. foi considerado Então, heresia no Concílio de Orange. o Papa já foi defendido aqui 3 vezes, né? Com livre-arbítrio, graça preveniente e perda de salvação. Então, na realidade, não é um debate. Vocês já viram que os arminianos já caíram fora, né? É um debate aqui entre calvinistas e católicos romanos. Vai pra Bíblia, Walter. Vamos pra Bíblia. Mas. Vai pra Bíblia. Calma, Daniel. Calma, eu tô calminho. As pessoas que assistem eu tô o senhor devem estar calminho. enjoadas. E o debate só tá começando. Não, as pessoas devem Guarda estar aí. sempre Eu tomei no maracujina. argumento. Você viu que eu tô calmo, né, Israel? De boa. Eu que tô mais estressado. Eu Poxa falei vida. assim, eu vou bem calmo lá, porque eu recebi muitos, argumento viu, sempre, gente. eu recebi muitos elogios, que eu estava muito calminho no debate que eu fiz lá com você. Me deram O senhor parabéns. estava calmo aquele dia? Hã? O senhor estava calmo aquele dia? Muitos elogios. Até minha mulher falou, amor, baixou um espírito lá de mansidão em você. Assim. Ela me chamou de Moisés quando eu cheguei em casa. Ela Isso, não quis gente. fazer um psicanálise Então, do senhor? é o seguinte, Meu Deus. não, primeiro, a gente leva um pouquinho assim na brincadeira, tá? Mas esse assunto é muito sério. Porque quando nós estamos falando que o salvo pode perder a salvação, nós estamos falando contra Cristo, contra o poder de Cristo. Isso é muito sério. Meu Deus. Nós estamos vilipendiando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Indiretamente falando que ela foi ineficaz. Agora é o seguinte, nenhum calvinista vai negar de que é necessário fé. Que aquele que crer, lógico que precisa crer. Só que nós partimos do pressuposto, nós precisamos lembrar de que a fé é um dom de Deus. A fé não é algo volitivo. Ninguém acredita naquilo que quer, mas ele acredita naquilo que ele foi influenciado. Então nós cremos em Cristo, nós cremos na sua morte, nós cremos na sua ressurreição, no seu nascimento virginal, no seu poder, na sua divindade, porque o Espírito Santo revelou essas coisas. Porque nós, naturalmente, éramos inimigos dessas coisas. Nós éramos inimigos. Eu era um inimigo da eleição. Eu era um inimigo da predestinação. Eu era um inimigo da eleição incondicional. Eu era inimigo. Até o dia que o Espírito Santo veio e colocou essas verdades no meu coração. Só que nenhum calvinista vai negar de que é necessário fé e que é necessário da pessoa perseverar. Respondendo a sua pergunta, o verdadeiro crente, aquele que recebe a verdadeira fé, ele irá perseverar até o fim, porque aquele mesmo que doa a fé, ele vai fazer com que aquela pessoa persevere na fé até o final. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Daniel, aqui pro pessoal aqui, só para dar uma intercalada. Vocês não acham que quando a gente fala de perder a salvação, não fica meio aquela questão dos crentes com medo? Hoje eu tô salvo, amanhã eu não tô, hoje eu acordei salvo, de tarde já perdi, de noite voltei. Boa. Vocês acham que quando você fala disso que o crente pode perder, não dá uma insegurança no coração? Porque quando eu tenho a plena certeza da salvação, eu sei que, por exemplo, o pastor Walter Reggiano leu lá Romanos 8, no final do capítulo vai estar lá escrito que nada me separará do amor de Cristo. Você não acha que dá uma insegurança? Então, a questão do nada separará do amor de Cristo, os próprios calvinistas falaram aqui.
aquele que perseverar, né? O Walter Regiane falou a respeito de Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu quero voltar aqui rapidinho. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, que não andam mais segundo a carne, mas que agora andam segundo a Espírito Santo de Deus. Os que estão em Cristo Jesus é aqueles que perseveram. Você falou da questão da perda de salvação. Vamos supor, hoje eu acordei arminiano, acordei crente, e aí eu tropecei lá na rua, soltei desculpa a palavra, um palavrão, e aí eu perdi a salvação. Aí à noite fui pro culto, ouvi a palavra. Essa é uma visão do arminianismo popular de pessoas que não sabem o que é arminianismo, de pessoas que não sabem o que é calvinismo. Nenhum arminiano sério que lê realmente as obras de Armínio, que estuda a Bíblia verdadeiramente, vai falar isso. Nós cremos na perda da salvação no sentido da apostasia, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão da apostasia, porque a apostasia na visão calvinista, ela não faz sentido nenhum. O Fábio há de concordar comigo aqui. Porque se Deus ele decreta todas as coisas, a pessoa que se apostata, Israel, reverendo Walter Regiane, ela foi decretada se apostatar, ou vamos supor... Você tem que perseverar para ser salvo, certo? Preciso perseverar, é a parte humana isso aí. Quem fez você perseverar? Você Espírito mesmo Santo. que é o bonzão ou o Espírito Santo? Não, eu falei que eu sou bonzão? Acho que não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz você perseverar? Exatamente. Então não é obra sua, é obra de Deus. Então pronto, então você não perde. Peraí, mas quando... A obra de Deus falha? Não, ela não falha, mas Aquele quando... que iniciou... Então vamos lá, vou deixar você falar. Deixa eu falar. Porque a mulher samaritana, você vem com teologia joanina. Assim, mas peraí. Eu até sei peraí. Com quem você estudou, de onde a vem teologia... a fonte. Os caras falam assim, Mateus... Todo mundo sabe aqui, qualquer básico de teologia sabe que Mateus a ênfase é para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas ali, uma linguagem mais... ali coloquial, porque ele era doutor, tal, grego, aí tal, e João pros gentios. Isso daí não muda. Quem inspirou foi o Espírito Santo. Eu não posso falar. A teologia joanina é diferente da teologia de Mateus. Meu Deus do céu, não é canônico os dois evangelhos? Então, João 6,35, o Daniel terminar, Israel, respira. Olha a falácia dele, olha a falácia dele. Vamos lá. Vamos lá. Porque assim, olha a falácia dele, você tá falando assim, Daniel, tem que perseverar. É. Tá bom, tem que perseverar. Quem fez você perseverar? É você, o Espírito Santo. Peraí, quando que... Cadê sua escolha? Foi o Espírito Santo que ocasionou. Peraí, vamos lá. O senhor falou que o senhor estuda em uma faculdade, né? Escola arminiana. Sim. Isso aqui é o básico do arminianismo. O arminianismo é uma coisa. Eu vou explicar isso aqui. O semipelagianismo é outra coisa. E o pelagianismo é outra coisa. Vamos lá. Pro pessoal que tá assistindo. O semipelagianismo e o pelagianismo, que foi considerado uma heresia lá no 3º pro 4º século, vai dizer que o homem dá o primeiro passo. Isso aqui eu falei pro Walter no debate. Eles sabem disso, né? E existe a graça preveniente, que é um dos 5 pontos do facts, que é fato do arminianismo, que vai dizer que existe uma graça capacitadora. Então, é que não existe essa graça capacitadora. Mas peraí, vamos lá, mas peraí, não, precisa terminar o argumento, vamos lá. Existem coisas dentro do calvinismo, por exemplo, a dupla predestinação. Os senhores, aqui eu tenho um calvinista e aqui eu tenho um hipercalvinista, né? Ele me considera como irmão em Cristo. Ele não me considera, ele me considera um inimigo de Deus. Não, peraí. E ele me considera como um irmão em Cristo. Então você vê que o calvinismo... Peraí, você vê que o calvinismo... Mas se bem que o último debate que você fez com o Walter, você chamou ele de católico também. Mas aí o outro debate foi com ele. Então vamos lá. Aí o que tá Peraí, acontecendo? Daniel, Israel, Não, mas eu sou católico. Eu sou católico agostiniano. Ele é católico de Dort. E eles são apostólico, né? de Trento. Ele é católico de Dort, tá bom? Então, Israel, o debate com o Walter foi com o Walter. Aqui a gente tá... Eu que tô trazendo esse assunto. Deixa ele finalizar, É porque o Daniel tá tentando Israel. assim... Não, eu tenho meus irmãos em Cristo, não sei o quê. No outro debate você chamou o cara de herege, velho. Não. Respira, Israel. Toma porque uma assim, vamos aguinha. lá. Deixa o Daniel finalizar. Não, mas olha, pode chamar, porque eu se eu fosse arminiano, eu não ia passar pano pra calvinista, não. Ó, vamos lá. Então, como eu sou calvinista e não passo pano pra arminiano, se eu fosse arminiano, pra mim, todo calvinista seria herege. Ó, vamos lá, vamos supor. Aí, vocês acreditam que a doutrina da hipergraça é uma doutrina bíblica? Peraí, primeiro você precisa definir o que é hipergraça. Não. A graça, ela é hiper, é semanticamente. Não, eu tô falando da hipergraça desse povo que fala assim, não importa se você pecar... A teologia triunfalista. Exatamente, aqui é liberal. Isso. Aquilo não é teologia. A gente concorda aqui de uma forma unânime, certo? Sim. Existe um livro, eu não vou lembrar agora, mas eu posso passar depois a fonte bibliográfica, que vai dizer, tem um livro da hipergraça falando assim, eles concordam com a doutrina calvinista, que vai dizer, uma vez salvo para sempre. Por isso eu posso dizer pro senhor que o senhor faz parte da hipergraça? Não posso.
Tá entendendo? Então dizer que nós somos católicos romanos porque Não. cremos... Peraí. Porque cremos no livre-arbítrio, então a gente pode conjecturar tal questão para o senhor também? Isso Eu não é acho que ofensa. não. Ó, quando eu falo que vocês são Não. católicos romanos, isso não é ofensa. Vou passar pro senhor. É porque é o seguinte, nós ficamos aqui no Brasil aí mais de 100 anos aí com o movimento evangélico, um pouco mais, todo mundo achando que arminiano e tal é protestante. Eles não são protestantes porque eles professam a soterologia de Trento. Então você pega lá Trento, a soterologia, que é o quê? O concílio contra a reforma, contra as ideias dos reformadores. Então, eu sei que vocês têm uma liturgia que é evangélica, vocês têm um vocabulário evangélico, até uma roupa evangélica muito elegante aí, o pastor Daniel, mas a soterologia, não é para ofender vocês, a soterologia é católica romana, é do Papa. Ó, e não é só isso, não sei isso. Testemunha de Jeová concorda com vocês? Mormon concorda. Discordamos em muito. Mormon concorda com mas no vocês. livre-arbítrio é a mesma Muita coisa. É, tudo igual. Muita coisa. O adventista concorda O kardecismo. com vocês. O católico O kardecista romano... ia concordar. Não, mas aí se a gente Um kardecista for... ia concordar com você ou comigo, Se a gente Daniel? for ficar a listar todas Não, as testemunha de doutrinas... Jeová. O testemunha de Jeová vai concordar com vocês. Eu vou passar pro Fábio. Se a gente for listar aqui todas as doutrinas que existem dentro do catolicismo, aí do calvinismo, e aí fica, ó, essa aqui é igual, então você... Não, porque, Aí, Não, assim, mas ó, não é. tem É que assumir- soterologia. Tem que É assumir que a soterologia. soterologia reformada, calvinista, é totalmente antagônica com a católica. A de vocês não. Vai Igual. ter pontos que o próprio Tássio Licurgo Falou. falou. Não, Certo. nisso nós pensamos iguais. ele falou fala, pro ele fala padre. por ele, certo? Mas Não. eu concordo. Ele é um dos maiores Ele fala- apologetas sim, arminianos concordo, do Brasil. não tô discordando assim. Mas eu tô falando assim, existem coisas dentro do calvinismo que existem também na igreja católica, algumas doutrinas. Claro, É isso claro. que eu tô falando. Até o relógio quebrado É. a certa hora, 2 vezes no dia. Exatamente. Não, o senhor A Trindade. Mas então o senhor tira a fala de... O senhor tá falando que o relógio quebrado... Então o senhor tira aquela fala de que o calvinismo é uma teologia perfeita? Hã? Claro que é Ele é perfeita. perfeito? Claro, na soterologia é. Você tá ouvindo? O calvinismo Na é uma soterologia teologia perfeita. é perfeita. Ele não falou que Calvino era perfeito. Não, eu sei. Né, A soterologia calvinista é o perfeita. calvinismo que o próprio Israel falou que no começo do debate, só pra terminar, que ele não tá falando, né? Spurgeon falou peraí, que... peraí. Não, Ó. eu só quero colocar um ponto. Só pra terminar, ele falou assim, que o próprio Israel falou que o calvinismo de hoje, vamos ser sinceros, e o arminianismo, talvez nem os próprios autores dessa teologia, o Jacó Armínio, o Calvino, talvez não concordaria com o calvinismo de hoje, e talvez Jacó Armínio não concordaria com o arminianismo de hoje, até porque os remonstrantes tiveram Mas você pós-Armínio. concorda então que você não é arminiano, você é remonstrante? Não, vamos lá. Não, eu concordo que eu sou É porque o que arminiano. você tá defendendo, Armínio não Eu- defendeu. não, mas Você é peraí, mas os remonstrante. remonstrantes... Você tá defendendo o que os remonstrantes defenderam. E você tá defendendo aquilo que os calvinistas pós-calvino Eu defenderam. mostro o texto Calvino defendendo que a salvação não se perde. Mas aí que tá, os Me remonstrantes... mostra um texto do Armínio defendendo isso. Não, eu não vim aqui pra mostrar o texto do mas Armínio, até eu agora vim tá aqui pra falando da mostrar da história. Bíblia. Ó, Peraí, vamos todo mundo tomar uma água, respirar. Vamos deixar ele falar. É, Eu vou ele- responder um comentário agora, pra quem não sabe, eu acompanho o chat. Essa senhora aqui chama senhora Lauane Lopes, esposa do digníssimo aqui. Estou mediando o debate. Como que... E Eu vou as fazer uma observação. mulheres- Como que um cara feio desse vai casar com uma mulher bonita dessa aí? Parece eu? Feio que casou com uma mulher o nome bonita? disso é graça. É não graça, preveniente. É predestinação isso aí. E só pra dizer as mulheres estejam caladas, eu acho que você não leu o texto, você não entendeu nada, entendeu? Não estou aqui debatendo, mas É se eu polêmico. estivesse debatendo, eu poderia debater, tá bom, meus queridos que tá aí nos Não pode assistindo? pregar, mas pode Mas debater. obrigada aí por todos que estão nos acompanhando, curtindo, compartilhando. O pessoal está bem engajado aí. Vamos deixar agora o nosso querido pastor Fábio falar, porque ele queria deixar um ponto. Fica à vontade, Pode pastor. falar 5 minutos aí, não falei demais. Não, eu queria deixar um ponto aqui no qual você fez a pergunta pro pastor Daniel. Eu vejo a salvação como um ponto de quê? É uma coisa que nós devemos construir todos os dias. Mesmo porque todos os dias nós somos tentados a cair dessa graça, a sair dessa graça e se desviar dela, se desviar dos caminhos, deixando os caminhos de Cristo. Eu deixando os caminhos de Cristo, eu estou negando a minha própria salvação. Eu estou saindo desse caminho. Então, assim, vamos lá. Apocalipse 3:20 vai dizer o quê? Eis que estou à porta e bato. Ele não invade, mas ele oferece à pessoa o poder de quê? De ela aceitar, abrir a porta, aceitar para ser salva. Então, assim... Com todo respeito. O senhor leu esse texto todo? Deixa o pastor porque finalizar. assim, Não, deixa ele fazer uma finalizar. pergunta, ele fala.
O senhor lê esse texto e interpreta Jesus, toque, toque. Deixa eu entrar, por favor. Esse é o Jesus que o senhor crê? Porque aí eu vou... Não, o meu Jesus vai ser diferente. Não, é o que eles creem. É o que eles creem. É o Jesus que eles Esse creem. texto Ele não força não tá falando que ninguém. Jesus... Então, é não, mas isso. não é essa Ó, a a salvação. Israel, Ele se para o incomoda arminiano, do cita Bíblia. Jesus é um cavalheiro, não é o leão da tribo de Judá. Não é questão de ser Pastor, cavaleiro. respira. Segundo, Eu vou colocar mais água no copo de vocês. Segundo- Deixa o pastor falar. depois eu uma- quero falar. Deixa ele falar só um pouquinho. É uma questão de ele. Deus ofereceu a salvação ao homem, não forçou o homem. Ele dá a oportunidade do homem, se ele quiser. Ele tem o poder de escolha de querer ser salvo ou não. Israel Israel Júnior. inteiro. Você entendeu? Porque Então, não assim- é esse contexto, pastor. Israel Júnior, deixa mas ele se a gente, finalizar. se a gente Israel for falar Júnior. aqui, se a gente, vamos lá, se a gente não puder usar uma passagem da Bíblia, Calma. ó, Respira, Ó, ó, Daniel, ó, deixa aqui, ele ó, aqui, ó. finalizar. peraí, eu vou ajudar o Fábio aqui, peraí. Aqui, ó, faz favor, faz favor. Israel, fica calminho, fica meu exemplo, fica calminho. Ah, o Walter é um barato. Ó, gente, se a gente for utilizar desse argumento que eu não posso usar uma passagem, você leu o Apocalipse inteiro? Eu vou citar Mateus, você leu Não, é Mateus. que lá fala pra igreja, né? Lá é pra igreja. Não, aquele texto. não, ele, ó, Ali é pra igreja, ó. ali é pros eleitos. não, mas ele, Israel, ele deixa ele ler a finalizar, mas ele Bíblia. quer completar Ó, o tudo bem, raciocínio vocês- dele. ó, Calma, Israel, Vamos- Não vou me calma. intrometer mais. Eu falei de Israel. Armínio, eles falam de Calvino, ele tá falando Daniel, da você tá Bíblia. interpretando seu próprio... Não, ele deixa ele Deixa ele falar, finalizar, deixa ele Daniel. falar. Você Não, finalizar, pode o finalizar. ponto de vista que Se eu nós quis estamos colocar errados, a gente fala. é justamente esse. Ele, contexto ele, ele, Apocalipse, ele, ele não. 3:20. Ele oferece a salvação pro homem, ele não força o homem. Então, assim, desde o princípio, então, eu posso apostatar da minha fé e perder a minha salvação? Eu acredito que sim. Agora, respiraram todos. A pergunta que não quer calar. Posso Uau. falar? Não, ué, agora somos nós. Agora é nós, os dois falou. Só eles, só os arminianos vão falar? Mas o pastor Mas quase nem colocou, falou, quase nem gente. falou aqui, gente, pelo amor Não, de tudo Não, bem, mas- mas pode falar mais Não, não. não, Daniel é. não, Daniel falou pra caramba. Ah, mas eu queria fazer a pergunta pra vocês. Ele falou assim sobre a gente estar sempre vigiando e perseverar na salvação. E o pastor disse, tem o texto mesmo, fugir da aparência do mal. Sim, E tem claro. o texto de Apocalipse 3:20. Eu vou falar em 40 segundos, aí o Walter fala. Eu sou terrível. Eu sou um miserável pecador. Como que eu, por mim mesmo, vou vigiar? É obra do Espírito Santo, gente. O texto Mas ninguém tá... nega ó, isso, e o ninguém nega an... isso. e ao Ninguém tá negando anjo isso. da igreja de Sardes. Igreja é eleita ou não é? O arminiano vai falar que a igreja é eleita. O texto tá falando pra igreja. Jesus não tá assim, ei, perdidos, abre a portinha do coração. Meu Deus, eu não... os meus professores arminianos, eu aprendi isso com meus professores arminianos. O arminiano defende isso. Não existe isso, nenhum crente pode defender isso. Gente, olha como é sério. Jesus batendo na porta. O meu Jesus é o de Mateus capítulo 7. Profetizei no teu nome. Apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade que eu não te conheço. O meu Vocês Jesus... não creem em mim, meu vocês não Jesus creem em também é mim, esse. porque vocês são O meu filhos Jesus de é da outros, Bíblia. vocês não são meus filhos. O meu Jesus também é esse. de O Mateus seu 25. Jesus também é esse? É. Então você concorda que Jesus tá batendo na portinha do coração do Mas ímpio? É uma conjectura que não tá no texto. Ele citou Então o você texto. discordou do seu Não, irmão, então. eu tô concordando com o texto. O texto tá falando que Jesus tá batendo na portinha do coração? E o Walter Regina estão fazendo conjecturas. Jesus tá que batendo- não então eu estão tô no te texto. perguntando. Eu não vou fazer conjectura, Jesus não, bateu eu na quero portinha citar do texto aqui. coração? Não, Não é ba- peraí, não é peraí. bater- Não é a portinha. A Bíblia tá falando. Lê a passagem aí. Deixa Aí o tá a Daniel- portinha, deixa aí o tá a pastor porta. Fábio falar. Fala, bom, pastor. Deus bateu na Deixa ele ler o porta. texto. Leia o Lê o texto, texto. pastor. Ó, não é 3:20. que ele tá batendo na portinha. Lê o Nós, texto aí nós pra estamos tu. dizendo que Jesus não colocou a arma na cabeça de ninguém e tá falando assim, ó, você vai ser salvo. Não. Ele tá dando ao O homem o Espírito poder Santo de pode se escolha. frustrar? O Espírito Santo não se frustra. Não se porque frustra. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso- Então quando ele vai convencer, Entendeu? tem Só a que- possibilidade do homem falar não pra ele? Tem. Então ele se frustrou. Não. Parou. Não, ó, não seguinte, tem ó, lógica o ó, que ele falou. não tem Não tem lógica. Como lógica. que não tem Peraí, lógica? peraí. Aonde... Que pergunta que você ia fazer? Você falou que você ia fazer uma Eu pergunta? até esqueci já, pode falar. Olha lá, tá. Até esqueci. É, Eu vou lembrar, eu falo. Vodier Balchan, que morreu agora, acho que mês passado, né? Ele falou que esse Cristo aí é frescurento. Foi isso que é a palavra que ele usou para falar. Desde aí que bate lá e fala, te dou oportunidade. Se você quiser, eu tô aqui de braço aberto, te esperando. Billy Graham foi o herege que propagou isso daí, né? Não fale Ele isso ficava lá, desse homem, vem, não. ele tá te esperando, porque senão você vai atravessar a rua, você vai ser atropelado e vai morrer. porque Jesus tinha tá uma com saudade moça. da sua oração, É, da sua intimidade. O que você acha Daí de... tem Benny no meio, E hein? tinha, Ah, e tinha, aí vem outra coisa, né? tinha um debatedor bem famoso aí, que eu aprendi muito com ele. Ele falou que esse evangelho é da Disneyland. Da Cinderela. Porque é isso aí, né? Da Pantera Cor-de-Rosa. Teologia do Pateta. Mas, Olha o nível, Não sou eu que estou falando, eu só estou repetindo o que o professor lá
o professor lá. Você conhece o professor, né? Eu sei quem é. Não vou falar o nome dele aqui, não. Vai, cita alguma coisa da Bíblia. Senão vai estragar a venda de curso dele lá e a gente não quer atrapalhar os negócios dele. Eu posso falar? Não fala não. Fica Tá, por tua conta e risco. Tá. Mas eu quero citar aqui o que Judas fala aqui no versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então, o Cristo que nós acreditamos, ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Então, quando nós mantemos a nossa fé, quando nós não caímos, quando nós não negamos a nossa fé, é porque nós somos guardados por Cristo através do Espírito Santo. Não é a nossa escolha individual. Não, claro que não. Porque se ele deixasse pela nossa conta, nós estaríamos bem longe dele. Tá, posso falar? Quem Pode, você quer falar, fica à Isaac? vontade. Pode falar. Eu só queria de verdade que vocês me respondessem. Tá. Porque assim, ó. Eu falei, ó. Quem beber da minha água nunca mais terá sede. Aí você falou assim, não, mas o texto tá falando que tem que continuar bebendo. Não tá no texto. Então tá bom. Calma. Pelo contrário, Jesus fala assim, essa água que você vem buscar no poço, você tem que beber ela sempre. É óbvio. Aí ele fala, minha água, quem beber nunca mais terá sede. É óbvio que Jesus está apresentando uma água distinta da outra. A outra tem que beber sempre, a de Jesus não. Eu falei assim, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, vírgula, se o homem com seu livre-arbítrio permitir. Fica por conta de vocês, porque o texto fala, quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Se a obra não for cumprida, você tá falando que Deus é infiel? Citei aqui a questão, aliás, não citei, vou citar lá de 1 João, capítulo 2, se saíram do nosso meio, é porque, na verdade, nunca foram dos nossos. Ou seja, se saiu do nosso meio, é porque não eram dos nossos. A epístola de Judas parafraseando o que o próprio Pedro escreveu na sua segunda epístola, vai usar até a mesma terminologia, nuvens sem água, parece que tá cheio e não tá. A epístola de Judas começa, eu vou ler aqui no seu único capítulo, penúltimo livro da Bíblia, lembrando que esse não é o Judas Iscariotes. Ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão Tiago, aqueles que são santificados, não é aqueles que se santificaram pela sua oração, pelo jejum, eu paguei o preço lá no monte, isso daí é doideira, é gente que tem teor de santidade, não tem nada, eu paguei o preço. Aí, eu quero falar pra você que fala, eu paguei o preço no monte, meu preço foi pago por Cristo na cruz, as nossas melhores obras, entre aspas, são trapo de imundícia, tem que entender o que é evangelho, aqueles que são santificados, aos chamados e aos preservados. Engole essa, quero ver o que vai falar aqui, ó. A Bíblia tá falando preservados. Aqui, ó, no versículo 3. Amados, quando eu dediquei com todo cuidado a escrever acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever e exortar por quanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Tem uma falácia de uns arminianos que fala assim, nós não precisamos batalhar pela fé, Cristo batalha por nós, tá aqui no texto. Judas está falando, eu vi a necessidade de batalhar pela fé. Devemos batalhar pela fé, sim. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, dos inimigos da cruz. Que é outra falácia também. Nós não temos inimigos, o cristão não tem inimigo. Tem sim. Paulo fala lá em Filipenses, os inimigos da cruz. O crente tem inimigo sim. Porque certos homens se introduzirão com dissimulação, aos quais antes estavam ordenados para esta condenação. Antes estavam ordenados para essa condenação. Cadê o livre-arbítrio? Se antes eles já estavam ordenados para essa condenação. Então, o texto deixa claro que o ímpio está de antemão ordenado para a condenação e o salvo está preservado. E eu deixo uma pergunta. O anticristo, vocês acreditam que é simbólico ou é uma pessoa física? Vamos pra escatologia, do nada. Pode falar? Não, rapidinho só para eu terminar e vocês vai. Uma pergunta. O anticristo, ele é simbólico ou uma pessoa física? O anticristo é um caso à parte. Não, eu tô te perguntando. Vai responder a pergunta? Irmão, Acabei de responder. o anticristo, ele é simbólico ou vai ser uma pessoa física? Uma pessoa física? É uma pessoa física? É uma pessoa física. Ele vai ter livre-arbítrio? Mas é um caso à parte. Não, mas Ah, aí é um caso à parte. Não, aí- O Israel. aí. Ó, vamos lá. Tá aí, é um caso à parte. Caso à parte. No outro Não, debate, ele falou que a mulher samaritana era um caso à parte, ele teve aula com o Gabriel, aí já tá falando agora que é a teologia joanina, eu sei de onde é a fonte, O Daniel. Gabriel estuda o que ele faz tempo já, né, eu de hoje. sei, Vamos lá, eu sei que você estuda. Ó, vamos lá. Tá aí, o anticristo tem livre-arbítrio? Respira, O Israel, anticristo toma tá água. predestinado pra Ó, ser o anticristo ou não? Vamos lá. Fica aí a pergunta. Por que ele Toma foi pro água, anticristo? respira. Vamos lá, posso falar? Vamos lá. Porque ele escolheu, porque ele tem o livre-arbítrio. Eu li João 6,35. O senhor não falou nada.
E quem crê em mim nunca terá sede. Eu falei, Tá, quem não, nega peraí. isso? Ninguém nega Tem isso. que crer, mas quem fez ele crer? Então a sua Quem fez ele pergunta, crer? a sua pergunta ela Daniel, cai por quem terra. fez ele crer? Quem fez o ele crer? Espírito Santo pela Então, graça glórias a preveniente. Deus. Mas Não, pela- glórias a Deus. Gente, Não, graça. Não, Você tá- gente, não. Tá no texto crer, isso? peraí, Tá no Isso é texto? pelagianismo. Crer, não, Graça eu já preveniente expliquei o que é pelagianismo. O Tá no crer, texto, peraí, graça. deixa eu falar. O que é graça Ele falou, preveniente? eu fiquei O que é quieto. graça Respira, preveniente? Israel, deixa ele finalizar. Mas eu quero entender o que é O graça senhor estudou numa preveniente. escola Ele arminiana respira. e não sabe o que é graça preveniente. Israel. Mas- Não, mas, Você os, sabe. Eu tô mas te os ouvintes perguntando. não Mas eu sabem. já falei. Eu tô te perguntando porque o seu Existe, parceiro de irmão. debate falou que Jesus bate na portinha do coração. Você discordou dele? Eu não sei qual que é a visão de não, vocês. Gente, aqui, Respira. ó, vamos lá. Toma água. Vamos colocar Vai, esse Daniel, debate no lugar, ó. fala. Eles aqui, os calvinista moderado e hipercalvinista aqui. Vamos lá. Esse é um moderado. é moderado? Ele é Ele é moderado. Esse aqui é um. Não entendo, não sei porquê. O evangelho Ele do vai dizer o Espírito seguinte: Santo. é Israel, que. respira. Ó, e disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Que quem tá falando é Jesus, não é João Calvino, não é Armínio. Aquele que vem a mim não terá fome. Ponto e vírgula. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas quem duvida disso? Aí a questão é o seguinte: não, peraí, vocês não deixam eu concluir. Calma, você vai ficar assim mesmo. A mulher samaritana, ela bebeu uma vez. Vamos supor. O texto fala que ela bebeu uma vez. Tá, vamos supor. Eu vou ler, ela bebeu uma vez. Calma. Ela bebeu uma vez, Eu não Daniel? tô. Eu Não, sei, aí, né? peraí, Você vai Você tá peraí. falando que a mulher samaritana ficou Gente, tendo que beber da água. O A texto não água. fala isso. Os calvinistas vão dizer que a água, no simbolismo, eu concordo com vocês, eu vou concordar com vocês. Vamos lá. A que ler água é o o quê? A texto de palavra. novo. Sim. Não é, Walter Regina? A água Sim, é a palavra. Vamos sim. lá. Você lê a Bíblia uma vez na Não, mas vida, não é acabou. isso. Não é isso. A água- Não, o não. quê? Não, peraí. É beber A de Cristo. água é a salvação, gente. é a entrada no reino. Vocês não estão entendendo o que eu tô dizendo. A água é a entrada no reino. E uma vez que bebe da água, não tem que ficar bebendo. Isso é por sua conta. Então Bebeu tá da bom. água, Jesus tá falando, Então nunca tá bom. mais vai ter sede. Vamos ver no grego Não, o que, não que é, significa. Grego? Vamos Ah, respirar grego? agora. Não, olha, Ó, gente, o A pessoal- gente não pode pessoal, usar aqui eu vou dar os um exemplo, originais vou dar da meu Bíblia pra testemunho poder... aqui. Vou dar meu testemunho. Peraí, um pouquinho. A água ali em João 4 no grego é o quê? O que significa água no grego ali? Eu não falo grego. Você Ah, fala é. grego? Não, eu não falo, mas eu estudo. Ah, então tá Então, bom. Você não fala grego. Não, mas peraí. Você vai pegar uma palavrinha Não, que não, você não, nem não. tá O senhor nem entendendo deixou, ela. o senhor não deixou nem A usar o palavra argumento. água no grego significa o quê? Fogo? Não, é água. Água é não, água. água português, transliterado. No grego. Significa o quê? Posso falar? O senhor quer que Por eu... favor. Então tá bom, vamos lá. João capítulo 4, versículo 1. Ah. Vamos lá. A palavra água aqui, que lá no versículo de número 13, ó. A palavra água, ó. Vamos lá, afirmou... Tá bom. Enquanto o Daniel acha o grego que ele não Vamos lá. fala Eu grego... quero só Não, fazer- é que assim, ó, se a gente for partir dessa premissa, cara, você não entende de grego, você não pode falar de grego. Você não entende de hebraico... Quem entende de grego Não, é gente, testemunho de não é Jeová. assim. É testemunho de Jeová. Então João Calvino era... o Não, Martinho não, Lutero, mas ele era testemunho de Jeová não, por usar grego não, e hebraico? É, Ô, é uma Rogério, pelo tática... amor de Deus. Peraí. Não, É uma não dá, tática né? de cima de Jeová Ó, usar vamos o lá. grego Eu tava... para contrariar as escrituras. Peraí, gente. Isso sim. Isso é aqui- Então a tática- dona, a isso dona aqui- Maria que lê esse texto, ela só vai entender se ela for pro grego. Aqui nós estamos em teólogos. Aqui Ah, não, aqui, mas a aqui Bíblia, é um debate a Bíblia é revelada pra teológico. todos. A Mas eu dona tô Maria, negando isso. faxineira, ela entende a Mas Bíblia. eu concordo com o senhor. Então pronto, quem mas- bebeu Israel da água respira. nunca mais vai ter Não. sede. Ó, estamos aqui- agora, Não, peraí, ó, Daniel. peraí, Ó, peraí, não, não. passou o tempo e o pastor Fábio, ele quer falar. Eu não falei Não, qualidade. Peraí, Deixa só eu pra terminar, terminar. deixa eu Não, terminar. aqui é um debate teológico, gente. Se a gente Bom, não Dani, puder... então vamos lá, fala a palavra Não, grega. Qual que é a É palavra que você tá grega, Daniel? filosofando, Não, eu tá não tô parecendo filosofando, sofista. Vamos não é lá, vamos pro sofista. texto. Não, eu vou deixar vocês falar, eu vou terminar pra todo mundo falar, vamos lá. Então vamos lá. Esse arminianismo que ele fica conjecturando, que essa brincadeira, esse é o arminianismo que o senhor também comenta a respeito, é esse arminianismo popular. Que as pessoas, aquela Legal, a pessoa palavra que no tá lá- grego. Vamos lá pra palavra que você Não. falou que ia Ó, Ó, falar. vamos O senhor fazer faz assim, ó, vários tá rodeios. finalizando, eu vou O dar senhor- 2 minutos pra cada O Daniel, ele tá Daniel, finalizando o quê? Não, sambando. O senhor Quem faz- bebeu da água vai ter sede ou não? A mulher samaritana tomou uma vez só. O texto fala que sim. Aonde que tá? Eu E aí vou ela ler. não voltou a ter sede? Eu vou ler. Israel, Não. respira. Tá no texto. Tá, Cadê? Israel. Me mostra no texto. Eu vou mostrar no Eu texto. vou te mostrar no Vou grego mostrar como que é. Vamos, Vou mostrar no o grego. pai da mentira é o diabo e eu não sou filho dele. Vamos É, lá. nem eu. Tá aqui, ó. Nem eu. Eu não falei que você era. Nem eu tô falando que eu não sou. Nem eu. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse: Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não tinham um relacionamento bem. Jesus respondeu e disse: Se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço para que,
qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Do poço de Jacó. Então, qualquer que beber da água do poço de Jacó vai ter sede novamente. Quem tá falando é Mas Jesus. aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Você que tá assistindo, esquece Calvino, esquece Armínio. Essa O a texto resposta? tá falando que quem bebeu da água vai ter sede ou não? É essa a resposta? O texto tá... Eu tô Quem te tá perguntando. falando é Jesus. Então Jesus tá falando que ela tem que beber todo Então dia? a mulher saiu daquele dia, voltou pra sua casa, a Bíblia vai dizer que ela se tornou uma mulher que ela pregou, anunciou o evangelho. Ele tá falando que quem beber da água nunca mais vai ter Não, mas sede. peraí, Você não tá ó, ouvindo seguinte, citar o texto? Peraí, gente, deixa o pastor Walter Regina Jesus falar. falou que quem beber da água nunca mais ia ter sede. Você concorda com o que Jesus a água falou? ali, a água ali a gente tá no sentido literal. A mesma passagem Respira. do grego. Não, Deixa eu falar, deixa eu falar. Parei, Não, parei. respira. Não, Vocês viram? O pastor quem tá no Walter- debate agora é o Walter. Ó. A água que Jesus tá oferecendo não é espiritual, não é um reino, é literal. Parei. Os teólogos defendem Tô isso. fora eu do debate, tranquilo, pode eu tô em falar. paz, Eu tô em ganhei paz. o Deixa o debate. pastor Daniel, eu falar. vou deixar você falar e eu vou ganhar o debate. Eu vou Vocês desligar o viram? microfone, hein? Ele, Não é possível que eu Respira, escutei Daniel, isso. deixa o pastor Walter Ele não... Regina falar. Pai, perdoa, ele não Gente, sabe o que ele tá falando. ele nem citou pastor João Walter- 6,35. Ele deixou Walter Regina, quieto. Nós não ele podemos vai Ele ficar- explicar. deixou quieto João 6,35 porque pastor sabe Walter- que refuta totalmente o O argumento dele. pastor Walter Regina vai explicar. Nós não podemos ficar no espantalho, Sim, né? pastor. Ó, eu vou voltar lá, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logicamente, naquele primeiro ato de fé, quando Cristo chama, nós somos ligados a Cristo, nós somos ligados à figueira, nós somos ligados à oliveira. A partir dali, como nós estamos em Cristo, estamos ligados à figueira, nós nunca mais vamos ter sede, porque nós iremos beber da raiz. Nós vamos beber da raiz. Então, o que a gente nunca vai mais ter sede é que acabou a nossa busca. Então, por exemplo, assim, eu estava na busca. Quando o Espírito Santo abriu meus olhos, Respira. Posso fazer Quando uma o pergunta? Espírito Santo- Não, respira. quando o respira. Espírito Santo abriu os meus olhos, a minha busca terminou, a minha sede terminou. E agora eu sou saciado constantemente porque eu estou em Cristo através da sua palavra. Só uma pergunta, o senhor pode Certo, responder? Israel? Tá. Perfeito. Ó, vamos lá. É crer E continuar uma crendo. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Claro. Tá bom. A verdadeira fé é assim. O pastor Fábio Vai, quer falar. Pode falar. Não, tá ali falando o pastor tá falando. Eu preciso continuar crendo, mas a pessoa ela pode deixar isso de lado. Então, mas é que ela É um pode. exemplo, Ela pode mostra o quando a fé texto. não é verdadeira. Não, pastor, mostra um Não, texto. não. Eu viro arminiano hoje. Não, eu vou pra a Assembleia questão hoje, eu uso a- terno e gravata para não ser a questão expulso. não é, Não né, tem não problema. A questão Olha, não é terno, gravata, não é vestimenta Quem que tá vai me falando é ele. mostrar que eu sou melhor, que eu sou pior. Tanto lá também a gente diz, não é a minha roupa que vai dizer quem eu sou. Uhum. É o que eu sigo, o que Ah, eu nem faço falei diante de de Deus. vocês. Só joguei Você tá me aqui que entendendo? tem a Assembleia de Deus que o Esse- cara não pode ter então, barba e usar gravata. Mas, Deus mas é homem, aí mas tá tudo não... bem. É, assim como tem a reformado que batiza bebê. Então, Entendeu? Não é... Gente, não, ela não a vai questão- pro a pé do questão- batismo, É, em aí nome é- de a Deus. questão- a E E o que, questão- que tem a ver a A roupa e o cabeça com o terno? topete. E o que tem a ver o debate com o terno e com a gravata? Não, a questão não é... Ah, não, você não se é... ofendeu, O Daniel. que tem a ver? Israel, Roupa? o pastor. É usos Fábio e costumes está falando. aqui? Daniel, Vai lá, seu Fábio. companheiro. Não, tá só, falando. eu Fábio, É usos e costumes? Pastor, me mostra um texto só, porque o senhor tá falando assim, eu acredito. O que o senhor acredita, com Não. todo respeito, não cabe, tem que mostrar o texto. Me Deixa mostra o um pastor texto. falar então. Ó, vamos Ele lá. acredita nem da Bíblia. Então mostra o texto, é fácil. Por exemplo, eu acredito nos passos da salvação. Vamos lá. Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que ele está falando para mim ali? Para mim, se chegar a salvação, é preciso eu arrepender. Mas todos vão se arrepender? Não. Não. Só Porque arrependimento é um dom de Deus. Só também. O pastor, Não, ele tá tanto- construindo os passos da Não, salvação. ele fez uma pergunta e eu falei. Não, Ele você perguntou, entendeu? você perguntou, Então, todos vão assim, se arrepender? Não. Só aqueles que o Espírito Santo Então convencer. nem Uhum. nem todos serão. Sim. Vocês entenderam? Então, mas assim, Fábio, ó, o Espírito Santo chegou em você pra te Ele tá convencer sendo sincero, agora. né? Não, sim, o Espírito Santo chegou assim pra te convencer. Você Eu posso rejeitar. pode rejeitar? Sim, E pode. aí o Espírito Santo vai se frustrar ou não? Não, ele não vai. Não. Ele Mas, já ó, conhece. peraí, Pessoal, aonde vamos- que tá na é o Bíblia seguinte. que quando o ser humano nega, o Espírito O Santo... Espírito Santo Não, é o seguinte. Eu vou tem fumar, isso. eu o vou Espírito, curtir de fumaça aí. o seguinte, Não tem esse versículo todo na homem Bíblia. nega.
Todo homem nega. Aonde que tá Vocês, isso aí? Não sei o que Estevão vai vai falar acontecer. assim, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Todo homem vai negar. A não ser quando o Espírito Santo vai lá, arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Daí é irresistível. É isso. Então, Tá, vamos lá. os eleitos, Fala os assim, chamados, não resistem. Os outros, Tá, vamos lá. Eu vou citar aqui alguns teólogos, né? A gente tem que se debruçar nos ombros dos gigantes, porque Ó, aqui foi ó de falado... quem é a frase? Falou que não tá... Não. Vamos ficar na Bíblia. Eu me debruço na Bíblia. Vamos lá. Eu me debruço Vamos na lá. Bíblia. Você citou Armínio, citou um monte de coisa, aí Citei Armínio falando Certo, que nem vamos lá. Armínio defendia o que você defende. Isso é eu vou remonstrante. defender Quando aqui... você for pro debate, Daniel, você tem que falar assim, eu sou remonstrante, não arminiano. Tá. Porque Armínio não defendeu a não, perda da católico salvação. romano. Tá bom. Ô, Israel. Isso, vocês estão certos, vamos lá. Vocês estão certinhos, vamos lá. Existem três, eu quero dividir aqui, eu sei que não vai dar tempo, existem três elementos importantes pra gente entender a visão soterológica arminiana. A primeira é a questão histórica. Se a gente for pra história, vamos supor, primeiro, segundo, terceiro, beirando e quarto século da igreja, que aí vai passar a parte da patrística, vai começar a Idade Média, daí por diante. Todos os pais da igreja, eu não vou dizer todos, porque eu estaria cometendo um erro aqui, então não vou ser desonesto. Grande parte, praticamente 99,9% dos pais da igreja defendiam a perda de salvação. O apóstolo Paulo defendia? Eu tô falando dos pais da igreja, o Eu tô apóstolo falando Paulo do tá dentro da apóstolo Bíblia. Paulo. Não, o apóstolo... defendia, né? Quem é mais Vamos lá. importante? Então não pode citar pai da Não, igreja? eu tô perguntando quem é mais importante. Não, eu faço uma pergunta, você foge. Não, vamos lá, eu vou responder. Quem, Não, eu quem vou é mais responder. importante, Tertuliano ou apóstolo Paulo? Vamos lá. Eu não tô aqui usando um argumento pra falar qual é o grau de importância de um e de outro. Eu tô dando o meu argumento. o apóstolo Paulo Tá. é canônico. Não, o apóstolo Paulo, é Então claro. pronto. Então pronto, O tá bom. apóstolo Paulo falou assim que nada Vamos lá. pode nos separar do amor de Deus. O livre-arbítrio pode nos Sim. separar? Eu vou concluir meu raciocínio. Vamos lá. Irineu de Leão, 130 a 202. Vai dizer na sua obra Contra as Heresias, livro 4, capítulo 27, inciso 2, ele vai dizer o seguinte: aqueles que creem, mas depois se afastam, rejeitando novamente o dom de Deus, perdem a vida eterna que lhes foi dada, né? Tertuliano, 160, o Tertuliano estava muito mais próximo dos apóstolos e de Cristo do que o próprio Agostinho. Mas Judas né? estava junto com Jesus? Vamos lá, o Judas é outra questão, vamos lá. Tertuliano, 160 a 220 depois de Cristo. Ele vai dizer na sua obra Sobre a Penitência, capítulo 6. Mesmo depois de ter conhecido a verdade, o homem ainda é livre para se desviar dela. Vocês discordam de Tertuliano? Claro. Ah, então beleza, vamos lá. Então, Porque eles estão isso aí não é discordando aí, inspirado, certo? essa... Assim como as obras, as institutas, Mas o nós sino citamos, de eu não Dort. citei, Instituta. Eu Não, mas é é- inspirado mesmo. É certo, Calvino era um miserável pecador, eu não tenho compromisso Eu nenhum em também concordar sou com tudo um que ele mi- falou. Eu também sou um miserável pecador. Você acha que Jacó Armindo falava, eu sou santo, eu sou... Não, ele se... A história vai dizer que não, Armindo ele era um homem eu- piedoso. Ó, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Porque o que me admira não é vocês falarem que o homem tem que crer e o homem tem que perseverar. Isso aí, vocês falam genérico. Não, o homem precisa crer, o homem precisa se arrepender e o homem precisa perseverar. A minha pergunta pra vocês é a seguinte: vocês acham que vocês têm capacidade para crer, para se arrepender e para perseverar? Vocês têm essa capacidade? Quer responder? Eu respondo. Pode responder. Não, pode responder. Vamos lá. Eu vou- Nenhum arminiano... É que assim, eles falam muitas coisas que não Meu Deus, existem. Daniel, Não, tô responde uma a pergunta. Vamos lá. Meu Deus, cara, Ele, responde a ó, pergunta, ele velho. interrompe, ele fala, aí balbucia aí, grita e tá tudo bem. Quem? Vamos lá. Eu não fiz Vamos lá, nada o disso, Regiane eu tô realmente calmo. tá um pouco mais calmo hoje. O Israel tá mais... Vamos lá. Eu não dei Nenhum um maracujá. arminiano, se você ler as obras de Armínio, Hum. se você ler qualquer outra obra de algum arminiano, vai dizer que o homem dá o primeiro passo se Deus o não capacita. O Espírito Santo capacita o ser Entendi. humano. Agora, Ó, vamos lá, eu falei pro senhor no outro debate, vamos lá. No arminianismo é o seguinte, semi-pelagianismo e pelagianismo é outra coisa. No arminianismo é o seguinte, é Deus no início, Deus no meio e Deus no fim. Porque tudo é graça. então, quer dizer, vocês dependem da graça para vocês crerem. Ó, Não, peraí. só pra peraí. concordar com isso. Não, eu vou concordar. Vamos lá. O Armínio mesmo, gente, falou mais... O Armínio, a gente fala de livre-arbítrio, de perda de salvação, mas o Armínio mesmo, ele falou mais sobre a graça de Deus do que o próprio livre-arbítrio. Jacó Armínio é o teólogo da graça. Ele fala... Armínio, teólogo da O graça. senhor já leu as obras de Armínio? Já li. Então, o senhor já deve li, estar... Então, eu já acho que li, o óculos estava claro. embaçado. Porque Claro. ele fala categoricamente várias vezes sobre a graça de O Deus. padre Marcelo Rossi também fala. Ó, A questão é... deixa eu Não, só mas fazer um- aqui não acabou aquela resposta ainda. Não, mas ele não vai acabar. Não. Ele não vai Então é o porque da seguinte, mulher samaritana, vocês ele concordam falou- comigo? Então você está concordando que para vocês terem fé, para vocês terem arrependimento, para vocês perseverarem, vocês dependem da obra do Espírito Santo. Da Concorda comigo? capacitação do Espírito Santo. Depende disso. Sim. Então quer dizer que aquele que não tem fé, não se arrepende
e não persevera, é porque o Espírito Santo não está agindo nele. Porque o Espírito Santo, ele é educado. Ele não obriga ninguém a ser salvo. Ele não é O Deus. Espírito Santo... Ele é Não, eficaz. gente. Não é questão de educação, ele é eficaz. Então, Gente, Quem o Espírito a Bíblia Santo... não fala que o Espírito Santo como Ele que é aquela age, passagem ó. que ele se entristece. Ele, viu? A Bíblia Ele fala age. que O Espírito Santo se age entristece. diferente. O Espírito Santo age diferente em vocês do que age naquele que é incrédulo. Ó, Ele age vou responder, diferente. Vou responder. Existem duas óticas aqui nesse debate, você que está assistindo esse debate. De um lado, tem a ótica calvinista sobre as passagens sobre salvação. De um outro lado aqui, vai ter a visão arminiana. Então a gente vai ficar... Não vai sair daqui. A nossa visão é o seguinte. O homem, existe um dos pontos do calvinismo, do arminianismo, é a depravação total. O homem foi destituído da glória de Deus. Certo. Segundo Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, 6, se não me falha a memória. Você pode ver na sua casa na Bíblia, né? Só que nós não estamos negando que o Espírito Santo, ele toma as rédeas, a graça de Deus nos alcança para que o ser humano possa Eu entendi responder isso. ao pedido de Deus, à Eu oportunidade que entendi Deus isso. dá. É Mas, isso que nós estamos falando. Então, mas o Espírito Santo, ele age diferente nessa pessoa, como Ele você, por age de exemplo, uma- ó, daquele que é incrédulo. Tá, O entendi Espírito a sua Santo pergunta. Tá, vamos age lá. diferente. Ele age de uma forma igual a todos. É o texto áureo do... Então do- daí- Não, mas eu Daí é posso... mérito. Mas eu não posso... Não, mas o senhor não deixa eu concluir. Se eu Ele age concluir... igual é mérito. Não, mas aí que tá, não é. Porque se eu concluir, vocês não vão ter argumento. Vamos lá. Então João conclui, 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Sim, todo mas aquele que tenha nele vida crê. eterna. Ó, eu não vou nem usar o grego porque eu já vi que vocês não gostam dos textos originais. É proibido. Não, pode O falar. que acontece? A salvação é distribuída para todos de uma forma igual, não de uma forma unilateral que não o calvinista fala. Para alguns sim, para outros não, né? Ele falou a respeito aqui da questão dos atributos de Deus, né? Que Deus é soberano. Quando foi que o arminianismo negou que Deus é soberano? Você vai ver que Jacó nunca negou que Deus ele não é soberano. Mas a salvação ela é distribuída de uma forma única e exclusiva para toda a humanidade, mas só serão salvos aquele que crer em Então, Cristo Jesus. a crença E é o aquele mérito, que não então? crê, peraí, não. É uma Não. é parte da pessoa. Mas a crença é parte da pessoa. aonde que tá escrito isso que se a Mas se pessoa você crê... tá falando que a pessoa tem que crer, é por ela mesma. Porque se você falar que é obra 100% do Espírito Santo, você virou calvinista. Então, peraí, então as passagens de crer em Cristo, então a gente tira da Bíblia? Então você tá Não, falando a gente tira da Então Bíblia. você concorda que existe a possibilidade de qualquer ser humano, pelo seu livre-arbítrio, ser salvo? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, mas não são todos que vão ser salvos. Eu não tô falando que vão. Existe a possibilidade de todo ser humano ser salvo? É, 1 Timóteo vai dizer, é da vontade de Deus que... Pô, mano. Não, mas Existe a possibilidade sim ou não? existe a possibilidade. Então existe a possibilidade do inferno ficar vazio? Mas aí, e como que a gente faz com as passagens que Você Jesus disse defende que o vai pro universalismo inferno? hipotético. Eu vou deixar o Não. irmão falar. Tá, tudo bem, vamos lá, só pra terminar. Só citar primeiro a 1 Timóteo 2,4, igual o Israel tava falando. Paulo escrevendo lá a Timóteo, o que deseja é que todos os homens sejam salvos e cheguem Irmão, ao pleno conhecimento da verdade. Leia a partir do versículo 1º, por favor. O termo aí, ele desejo, falar. a tradução da palavra grega, é telo, que significa desejar, querer, ter o prazer que aquela pessoa seja Sim. salvo. Mas leia Certo. a partir do versículo 1º. Só que tem pessoas que não vão aceitar que Quase ser a salvo. maioria não aceita. Olha, Entendeu? não é que Então, assim, a vocês vontade não de Deus aceitam. é que o evangelho progrida. Não é... E a vontade Você dele vai- não é efetiva, não é eficaz? É eficaz quando a pessoa aceita. Então depende da pessoa. Então, a pessoa vocês precisam vai admitir fazer que a salvação é escolha. mérito. Vocês precisam Walter, admitir que a Walter. Gente, salvação é mérito. finalizamos. Já deu 1 hora de Não debate. acredito. Eu comecei. 1 hora de debate. Não, assim, ó. Respirem Com todos. todo respeito. Nenhuma pergunta foi respondida. Porque assim, Israel, peraí, nas suas considerações finais, respirou, se acalmou. Vocês que acompanharam até aqui, gente, pra mim não foi curte, proveitoso o comenta, debate. curte, comenta e compartilha. Eu vou dar 2 minutos para cada um dar suas considerações finais, se o cristão pode ou não perder a salvação. E vamos conversar com o pastor Fábio, que quase não falou. Pastor, o senhor tem 2 minutos para poder dar a sua consideração final. Então, vamos lá. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Esse Deus aí que falam, esse Deus que predestina todos e não dá ao homem o poder de escolha, eu não conheço. Ele deu poder ao homem de escolher o que ele quer. Se ele quer o aceitá-lo, se ele quer receber a salvação, que é o dom gratuito de Deus, um presente de Deus. Isso eu creio veementemente na palavra, dentro da palavra de Deus. E assim já quero agradecer aqui ao pastor Walter. Eu não sou educado? Oi? Eu não sou O educado. senhor se mostrou... Eu não sei, mas eu acho que hoje o Israel
No outro debate que o senhor debateu com o Daniel, eu achei o senhor bem acalorado, mas hoje o Israel tava... Não tô se É que o respondendo. Israel é jovem e eu já sou ancião. Israel hoje ele tá... É que hoje eu peguei 50 quilos no supino, eu tô com a Então, eu tô achando testosterona que ele alta. ficou com raiva e falou, eu vou descontar naqueles 2 que vão lá. Eu acho que é mais ou menos isso. Deus abençoe, viu? Amém. Pastor Walter Regiane, suas considerações finais. Passou rápido, hein? Seguinte, eu tenho 2 filhos e se eles ficarem enfermos, e um tem já quase 40 anos. Se eles ficarem enfermos e precisarem ir no médico e eles falarem que eles não querem ir, eu vou colocar vou chamar o pronto-socorro lá, vou colocar uma camisa de força e vou levar eles forçado. O pai faz isso. O pai não pergunta pro filho se ele quer ir no hospital, se não quer. O pai joga o filho no carro e leva, se é uma questão de vida ou morte. E Deus faz assim também com seus filhos. Quem não é filho, ele não faz, ele abandona a sua própria vontade. Então, aqueles que não são filhos são abandonados à própria vontade e eles rejeitam a Deus mesmo. Eles odeiam a Deus, odeiam o evangelho, odeiam a cruz, odeiam a ressurreição, odeiam qualquer coisa. Eu só gostaria de encerrar falando o que Jesus fala a respeito da perda de salvação. Eu quero ler João 6. João 6. Não vou falar o que Calvino falou, não. João 6. João 6, 38, 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. 2 pontos. Então aqui Jesus vai falar qual é a vontade do Pai. Que nenhum eu perca. De todos. Todos quem? De todos os que me deu. Quer dizer, todos de um grupo. Geralmente, quando a Bíblia fala de todos, está falando todos de um grupo. Todo aquele que, João 3,16, todo aquele que crê. Todos de um grupo. Daí Jesus fala assim, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, palavras de Jesus. Ele falou que todos aqueles que ele recebeu do Pai, ele vai guardar e vai apresentar naquele último dia, ressurretos diante do Pai. Obrigado por todos que nos acompanharam aí nesse debate. E aos companheiros aí de debate. Pastor Daniel, 2 minutos, professor. Eu quero agradecer pela oportunidade. Deus abençoe o pastor Israel Júnior, reverendo Walter Regiane, Lauane, né? Lauane, meu amigo presbítero Fábio. Deus abençoe. Quero agradecer pela vida da minha esposa que está aqui me acompanhando. Te amo muito, né? Irmãos, existe uma fala de um dos maiores eruditos no quesito arminianismo, que é eu admiro muito, né? O Walter gosta muito dele, que é o reverendo, na verdade, pastor Dr. Carlos Augusto Vailate. Ele vai dizer no seu livro, O Cristão Pode Perder a Salvação, a Resposta Arminiana, né? Ele vai dizer o seguinte, Cipriano de Cartago, no ano 200 a 256, ele teria dito que havia passagens bíblicas que enfatizavam os perigos, aqui é Cipriano que está falando, de Cartago, viveu 200 anos depois de Cristo, né? Os perigos de abandonarmos Cristo e a necessidade da perseverança para que permanecemos na fé, 2 pontos, fecha aspas, ponto. E por essa razão, para Cipriano, aqui as palavras dele, e muitos outros desses textos das Escrituras, figuravam entre os vários tipos de evidência da possibilidade de um cristão cair da graça de Cristo. Quando o Walter ele fala assim que, quando a gente cita grego, hebraico, né? Eu achei que nós estávamos num debate teológico, que a gente pode se utilizar, que a gente, as considerações finais, peraí, que a gente pode se utilizar das ferramentas necessárias para poder debater. Eu já fui abordado por, sei lá, uns 50 testemunhos de Jeová. Malemar, alguns deles sabem o português, quanto mais o grego e o hebraico. Então, fica aí, você vai poder analisar a questão de João 4. O Israel não falou nada sobre João 6,35, que para ter a questão da água é necessário crer, né? Então, ali está dentro do contexto. Aí, se eu falo, é que eu estou fugindo. Então, avalie você mesmo, leia a Bíblia na sua casa, tire as suas próprias conclusões, porque a visão arminiana, ela não é só uma questão arminiana, ela é uma questão bíblica. O Júnior, 2 minutos para você finalizar. Bom, é óbvio que para beber da água tem que crer. Se eu não acreditar nisso, eu sou universalista. Ele não falou que tem que crer, mas é preciso falar? Qualquer um que bebeu da água, creu. A mulher samaritana, ela creu naquilo que Jesus, que tomou a iniciativa, falou para ela.
Agora, quem é que fez a mulher samaritana crer? Ela mesma, o livre-arbítrio dela ou o próprio Cristo? É só isso. E quem bebe da água nunca mais tem sede. Aí o Daniel, ele fala assim, mas o texto não fala que ela tem que beber uma vez, tem que continuar bebendo. Aí eu falei, o texto fala, porque a do poço tem que beber uma vez, a outra fala que tem que beber várias vezes, então Jesus tá falando que a dele tem que beber uma vez só. Mas o Daniel tirou da cabeça dele que Jesus falou assim, ó, você vai beber hoje, samaritana, mas tem que beber amanhã de novo, viu? Isso daí fica por conta do Daniel. O que o pastor Fábio falou aqui, que Deus deu o poder de pra nós falamos sim ou não, será que Deus deu esse poder pra nós? Olha o que o texto diz em Mateus capítulo 28, 18, 20. Jesus, aproximando-se, disse-lhes, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou um miserável pecador, Deus não me deu poder nenhum. Concordo. Eu sou totalmente dependente da graça de Deus. Eu não sou X-Men, Marvel pra ter poder. Eu não tenho poder nenhum, eu sou um miserável pecador. Vou repetir o que Agostinho falou. Aquilo que você vê de bom em mim é obra do Espírito Santo. Aquilo que você vê de mal sou eu mesmo. Amém. Acabando o debate, é óbvio que aqui acalorado o debate foi, mas até o Walter, que hoje tá no meu time, eu já debati com ele na internet, faz parte, mas o reverendo Walter, eu debati com ele na internet, mas eu sempre falei pra todo mundo que o reverendo Walter, o pessoal só escuta os debates dele, mas eu sentei pra ver as mensagens dele, as pregações dele, ele é um homem de Deus e as mensagens dele são mensagens assim bíblicas. Então foi uma honra estar aqui do lado do reverendo Walter, da minha digníssima esposa, pastor Daniel, pastor Fábio, que Deus abençoe. Fica no debate, gente, entenda. É só o debate, o Daniel é um amigo, eu tenho indicado eles para outros debates, Fábio também vou estar indicando. Estamos aqui para debater ideias e não pessoas. E eu quero encerrar dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Então o livre-arbítrio não é o seu árbitro, porque é daí que é onde vem a palavra livre-arbítrio. O árbitro, ele é o dono da partida. Ele decide o que vai ser na partida. A partir do momento que o pecado entra no homem, não tem essa arbitragem, né? E o termo livre-arbítrio, que muitos não sabem também, foi usado inclusive por Calvino. O termo livre-agência é um termo recente, mais para a questão didática. Mas nós não acreditamos na liberdade para obter ou conquistar a salvação. Nós acreditamos que o homem tem liberdade para pecar, porque ele está morto, seus delitos e seus pecados. O maior milagre de Cristo é a conversão, que é um morto voltar a viver. Não por escolha, porque morto não escolhe, mas por obra única e eficaz de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Só para informar a todos, gente, que em Atos você já vai ver os apóstolos brigando ali se circuncidava, não circuncidava, se comia carne de porco, não comia. Então, os debates sempre vão engrandecendo a igreja. Foi o que falou. No final, todos são irmãos em Cristo, né, pastor Walter? Será? Todos estão... Eu vou responder terça-feira, eu vou fazer Responde agora. um debate sobre esse assunto. E todos são irmãos em Cristo. Então, acompanhem todos eles nas redes A sociais. resposta eu posso dar agora. Depende. Daí eu vou explicar lá. Como um bom advogado, tudo depende. Mas agora eu vou falar alguma coisa aqui que eu acho que todo mundo vai concordar. O reverendo Walter, num debate recente, e eu convidei ele por conta disso, porque o que ele falou é verdade. Tem muita gente que não vem debater com o argumento de que é porque divide o reino, mas não vem debater porque sabe que vai deixar de vender livro, de vender curso. Isso. Então, a igreja cresceu com o debate. Sim. Todos os séculos da igreja teve debate, e esse argumento de que debate divide o reino, pelo contrário, o debate, eu cresci vendo o programa Vejam Só, entendeu? E hoje eu tenho o prazer de participar no Vejam Só várias vezes. Eu cresci vendo aquele programa, cresci muito na graça e no conhecimento. Nós estamos debatendo aqui não para ser um melhor do que o outro, mas para debater ideias e crescermos na graça e no conhecimento. Essa desculpinha de que debater dividir o reino é desculpa de quem tem medo de perder o seu ministério, o seu cliente. Só para concordar com ele, Paulo em Atos 17, no Areópago, no grego ela vai falar, e Paulo debatia com os estoicos. A reforma protestante começou de um debate. Então tem gente na minha rede social que fala, perca de tempo debater. É que você não tem argumento pra vir aqui. Só se for. E todo mundo que assistiu, vai assistir, curte, comenta, compartilha, deixa as ideias de debate. Segue lá. Siga nós na rede social, na Bíblia Podcast. Vou deixar a rede social de todo mundo também aqui. E digo mais, todos os textos bíblicos, leiam ele em casa, coloca no contexto, leia inteiro, não leia apenas um versículo. E que você também possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Muito obrigada a todos.
Tenha uma boa noite, pessoal, e até a próxima. Até mais, se Deus permitir. Amém?